todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Salmos 46, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que as águas se transtornem e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja cidade alegra, a cidade de Deus alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Todos juntos até o final. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. O texto da pastoral dessa semana fala um pouco sobre a igreja como a família de Deus. Mês de maio é o mês de orarmos pelas famílias. E é o mês da família. E nós precisamos entender que há uma família maior, que nós fazemos parte, que é a família de Deus, é a igreja. Somos salvos e inseridos nessa família como filhos adotados, filhos adotivos. Semana passada estive com a classe Nova Vida, catecúmenos, e nós falávamos dessa adoção. É a adoção da escolha de Deus. O filho legítimo é Jesus, e nós somos os filhos adotivos de Deus. Que maravilha! Ele escolheu nos amar, Ele escolheu morrer no nosso lugar, Ele escolheu nos comprar com seu sangue precioso. Somos parte dessa família, temos este cuidado uns pelos outros, temos a provisão de Deus e também o cuidado. Na família de Deus nós nos reunimos para abençoar pessoas, cuidar de pessoas e sermos também cuidados e tratados por pessoas. Se morarmos em uma cidade distante, como muitos já moraram aqui, não conhece ninguém, foi para uma cidade trabalhar, não conhece ninguém naquele lugar, mas quando chega, se reúne em igreja, já tem uma família. Alguém já teve essa oportunidade? Levanta a mão. Eu sei que minha mãe e meu pai já, várias pessoas, né? Eu nasci em Suzano. Mãe, como é que foi? Você saiu lá de Coronel Pacheco, de repente estava lá na Grande São Paulo. Eu tinha uma família, eu tinha irmãos, eu tinha cuidado. Então, queridos, esse é o privilégio de fazer parte da família. E nós precisamos valorizar a família de Deus, a família nossa. Pai, mãe, filhos, avós. Isso é cuidado, isso é amor, isso é plano de Deus, isso é sonho de Deus para as nossas vidas, para o nosso bem e para que possamos também servir uns aos outros. E nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. E é por isso que eu li nessa manhã os Salmos de número 46, quando o salmista declara: Deus é o meu refúgio, é o nosso. Ele fala no plural, né? A terceira pessoa. É o nosso refúgio, é o nosso... É a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente no meio das tribulações. A tribulação faz parte, já está no pacote, e muitas delas, muitas, mas Deus supre a cada uma de nossas necessidades. Deus cuida, Deus abençoa, Deus protege. Então, quando ele fala de refúgio, ele fala de você ter esse cuidado de dormir bem, de estar no refúgio, nesse cantinho, que você tem ali paz, tranquilidade. Quando ele fala de fortaleza, ele fala de proteção, é uma muralha. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra.
O inimigo pode estar até ao derredor, como diz a palavra também, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo. E no momento da luta, no momento da dificuldade, como diz aquele conto das pegadas na areia, ah, Senhor, no momento mais difícil da minha vida, eu só vi uma pegada na areia, na jornada da minha vida. Quando tudo estava bem, eram 2 pegadas, o Senhor ao meu lado, e no momento mais difícil eu só via uma pegada. É porque eu estava te carregando no colo, meu filho, porque eu sou socorro bem presente no meio da tribulação. E aí o salmista, ele avança no texto e começa a falar de uma série de problemas, mais assim, ligados à natureza. Ele fala de terremoto, ele fala de maremoto, ele fala de tsunami, podemos assim dizer, ele fala de montes se estremecendo, ele fala de situações adversas e de guerras, de nações, podemos assim pensar. E ele cita tudo isso para mostrar para todos nós não precisamos temer, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro bem presente no meio da tribulação. Portanto, não temeremos, é a expressão seguinte: não tema, confie, descanse, espere em Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que supre as nossas necessidades. Vinde, completai, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Quebra o arco, despedaça a lança, que são as armas de guerra diante do Deus dos exércitos, Todo-Poderoso. E é interessante esse salmo, que me chama a atenção pelo fato de que ele está falando sempre Deus é isso, Deus é aquilo, na terceira pessoa, né? E de repente o texto, parece que o salmista, que são os filhos de Corá, eles são tomados por Deus de tal maneira que é o próprio Deus falando agora no verso de número 10, quando ele diz: aquietai-vos. Está vendo que mudou a pessoa? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele volta, a terceira pessoa. Mas é como se Deus tomasse a palavra e dissesse para você: se eu sou o seu refúgio, se eu sou a sua fortaleza, se eu sou o seu socorro bem presente no meio da tribulação, e você não precisa temer, quieta. Termino dizendo mais uma vez: a igreja é a família de Deus. Nós temos um pai, nós temos irmãos para nos cuidarmos uns aos outros, nós temos um pai que cuida de cada um de nós. E, meu irmão, a semana tem a temática: a provisão no ordinário. A provisão no ordinário, no extraordinário e também no ordinário. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está protegendo na rua, Deus está protegendo em casa, Deus está protegendo nossos filhos na escola. Você está lá? Não está, né? Papai e mamãe ficam com o coração na mão quando os meninos começam a ir para a escola. E quando é pequenininho, então, que não sabe se defender, como é que faz? Deus, Ele cuida. Nós precisamos zelar, sim, mas nós precisamos descansar acima de tudo. Ele cuida, Ele está conosco 24 horas por dia. Vamos orar pelas nossas famílias na manhã desse dia. Feche os seus olhos, quieta o seu coração. Ele está cuidando. Um tempo de oração silenciosa, nós vamos participar da mesa do Senhor neste momento. Quieta mesmo. Respira fundo, descansa. Peça ajuda. Peça perdão. Confesse o pecado. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí, que é seu familiar. Estamos orando pelas famílias. Estamos consagrando nossas vidas ao Senhor. Nossa jornada está nas mãos de Deus.
Grandioso Deus, eterno Pai, humildemente nós nos prostramos aos teus pés, quem está aqui, quem está em casa, e oramos ao Senhor, pedindo perdão, para podermos participar da mesa do Senhor, para sermos supridos nesta manhã. Restaura-nos, ó Deus, e encha-nos com teu Espírito Santo, nos dê graça, saúde, sabedoria, unção do alto, provisão, poder. Restaura-nos, ó Deus, e encha-nos com teu Espírito Santo, de maneira que sejamos cheios do teu poder, cheios da tua graça, cheios da tua misericórdia. Não nos deixes cair em tentação, Deus, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós oramos sempre assim, Pai, porque nós cremos num Pai, Pai nosso que estás nos céus. É Pai que supre, é Pai que cuida, é Pai que protege o tempo todo, todos os dias. E nós te damos graça, ó Deus, pelo privilégio de sermos cuidados em família individual, pessoal, nas nossas casas, em família da igreja, família da fé. Muito obrigado, ó Deus, por esse cuidado, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre todos nós aqui reunidos, e que possamos aquietarmos sempre nossos corações diante do Senhor, independente das turbulências, das situações adversas que passamos. Nós temos um Deus que cuida de nós, e tem um futuro promissor para todos nós, uma salvação. Nós sabemos, já temos essa certeza, o dia que nossa vida terminar aqui, Deus, já temos essa salvação em Cristo para a vida eterna, na presença do nosso Pai, verdadeiramente desfrutando da presença do Pai, fisicamente falando. Muito obrigado, Deus, por esse cuidado. Nos alimente, ó Deus, as nossas famílias, os irmãos estão com as mãos dadas, que o Senhor abençoe estes lares, suprindo, protegendo e trazendo a calma, a tranquilidade. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos diz que na noite em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi